Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor e esse é o meu canal. Neste vídeo, veremos quais as diferenças entre as Coreias do Norte e do Sul. Juntos, os territórios da Coreia do Norte e do Sul somam 220 mil km², o que representa só um pouco menos do que a área do estado de São Paulo. Entretanto, estes dois países, que até algumas décadas atrás eram um só, tiveram grande peso histórico durante a Guerra Fria. E, hoje, aparecem frequentemente nas manchetes mundiais, porque fazem parte de um dos debates mais sensíveis da geopolítica mundial. Particularmente nos últimos 2 anos, desde que começou o governo de Donald Trump nos Estados Unidos, as negociações pela desnuclearização da Península Coreana esquentaram e ganharam novos contornos, embora ainda seja incerto se os novos esforços de fato surtirão algum efeito. Para entender o que acontece atualmente, é preciso voltar no tempo em algumas décadas. Em 1945, quando acabaram a Segunda Guerra Mundial e a ocupação do Japão na Coreia, iniciada em 1910, este país se dividiu em dois. Seguindo o espírito da bipolaridade que marcou a Guerra Fria, formaram-se o Norte, sob influência da União Soviética, e o Sul, aliado aos Estados Unidos. O chamado Paralelo 38 se tornou a linha que definia onde começava e terminava cada uma destas áreas. Apesar dos esforços pela então recém-criada Organização das Nações Unidas, ONU, para restaurar a unidade no país, esta divisão levou em 1948 à efetiva fundação da República Democrática da Coreia, ao norte, e da República da Coreia, ao sul. Os dois países tinham suas próprias capitais, que permanecem as mesmas até hoje, Pyongyang e Seul, respectivamente. Em 1950, teve início a Guerra da Coreia, quando o exército norte-coreano ultrapassou o Paralelo 38 para invadir o sul, conquistando Seul em 3 dias. Em resposta, forças da ONU lideradas pelos Estados Unidos frearam o avanço das tropas da Coreia do Norte. E, por sua vez, a China enviou milhares de homens para lutar ao lado dos seus aliados norte-coreanos. Os dois lados tentavam obter controle da Península Coreana. Pelos 3 anos consecutivos, se estendeu um conflito brutal que deixou entre 2 milhões e 4 milhões de mortos. E esta guerra nunca chegou formalmente ao fim, mesmo após extensas negociações. Em 1953 os dois lados assinaram apenas um armistício para cessar a troca de hostilidades, mas nunca foi firmado um tratado de paz. Isso significa que os dois países estão tecnicamente em estado de guerra, um nó sensível ainda a ser desatado na relação entre Norte e Sul. O armistício também estabeleceu a Zona Desmilitarizada, DMZ, uma zona tampão de 241 km de extensão e 4 km de largura para separar o Norte do Sul. Trata-se de uma área tensa e simbólica na manutenção de tensos laços diplomáticos entre os dois lados, que vivem de maneiras muito diferentes. Em decorrência da guerra nunca terminada, as comunicações civis entre Norte e Sul continuam proibidas. Há dezenas de milhares de sul- e norte-coreanos que estão há décadas separados de seus familiares, sem nunca terem tido notícias do que lhes aconteceu durante e depois do conflito. Mais de 65 anos desde a assinatura do armistício, os sobreviventes da guerra já são atualmente muito idosos, ou então, já faleceram. Em 1985, as Coreias do Sul e do Norte começaram a promover brevíssimos encontros entre famílias separadas, que duram apenas algumas horas e são sempre repletos de muita emoção. A frágil relação entre os governos, entretanto, fez com que estas iniciativas fossem menos frequentes do que o desejado. Nas reuniões, é frequente que residentes do Sul levem aos seus parentes do Norte itens básicos, como meias, roupas íntimas,
jaquetas básicas de inverno, remédios, cremes dentais e alimentos. Qual é a diferença de viver no Sul e no Norte? Certamente são muitas as diferenças. Os dois países desenvolveram sistemas políticos e econômicos opostos nas últimas décadas, e hoje as suas populações vivem em realidades muito distintas. A Coreia do Sul se desenvolveu economicamente com apoio financeiro dos Estados Unidos, sendo berço de companhias altamente tecnológicas como Samsung e Hyundai. Depois de ter passado por governos militares e autocráticos, é hoje considerada uma jovem democracia com espaço para mobilizações populares pacíficas, o que não significa, entretanto, que o país não tem insatisfações sociais ou desafios políticos. Já a Coreia do Norte, por sua vez, é governada desde a sua fundação, em 1948, pela dinastia Kim. Trata-se de um regime comunista altamente autoritário que mantém rígido controle sobre os mais diversos aspectos da vida da população. Marcado pela fome e pela miséria nas décadas posteriores ao declínio da União Soviética, é considerado um dos países mais fechados do mundo. Há poucas informações conhecidas sobre a realidade social, sobretudo fora da capital Pyongyang, uma vez que só existe a imprensa estatal no país. Jornalistas estrangeiros só podem circular no país se acompanhados de funcionários do regime. Pelas ordenadas avenidas da capital, se vêem enormes retratos dos líderes da dinastia Kim, Kim Il-sung, seu filho, Kim Jong-il, e seu neto, Kim Jong-un, que hoje ocupa a função de líder supremo. Família cultuada pela população, que é cercada de conteúdos de tom altamente ideológico no cotidiano, como músicas e propagandas que enaltecem a dinastia. A vida dos seus membros não é abertamente relatada, a idade do líder supremo, por exemplo. Conteúdos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos são totalmente vetados, e acredita-se que a população local pouco conheça de fato como é a vida fora das fronteiras do país. Apenas 15% da população tem uma assinatura de telefonia móvel, de acordo com dados da União Internacional de Comunicações, ITU, de 2017. Milhares de desertores que escapam do país por ano corroboram estes relatos. Críticos do governo ou dissidentes são frequentemente presos e torturados. Em 2017, a ONU e organizações humanitárias como a Anistia Internacional diziam que havia pelo menos 4 grandes campos de trabalho forçado em regiões montanhosas remotas da Coreia do Norte, com uma população carcerária que chegava até 120 mil detentos. Além disso, é comum que o regime faça exibições militares para mostrar ao mundo seu poderio militar. O tom bélico do discurso de Pyongyang vem acompanhado do desenvolvimento do seu programa nuclear e de recorrentes ameaças de destruição voltadas, sobretudo, ao maior inimigo norte-coreano, os Estados Unidos. Em que ponto está a rivalidade entre Coreia do Norte e Estados Unidos? Alguns meses após assumir o governo dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump deu início a um processo de negociações com a Coreia do Norte a fim de frear o avanço do programa nuclear do regime. O americano, desde então, já se encontrou frente a frente 2 vezes com Kim Jong-un, o líder supremo norte-coreano, no que foram consideradas cúpulas históricas. Uma das primeiras perguntas que ficaram sem respostas, pelo menos publicamente, é: o que, afinal, Trump e Kim entendem por desnuclearização? Para o americano, trata-se da extinção completa, irreversível e verificável das armas nucleares na Coreia do Norte. Para o norte-coreano, significa a desnuclearização de toda a Península Coreana, ou que provavelmente inclui o fim da influência militar americana na região. Os Estados Unidos têm cerca de 28.500 soldados em bases militares na Coreia do Sul. Analistas também ressalvam que, no passado,
A Coreia do Norte já prometeu outras vezes abrir mão do seu arsenal nuclear, sem que isso levasse a resultados concretos. Outro problema é que não se sabe com certeza qual é o tamanho do arsenal nuclear norte-coreano, mesmo que o país tenha se aberto superficialmente por enquanto. Estima-se que o país tenha desenvolvido 60 armas nucleares, o que pode parecer pouco comparado ao arsenal de 6.800 bombas atômicas dos Estados Unidos. Em 2017, antes das negociações, a troca de farpas entre os dois lados chegou ao ápice de tensão, com repetidos insultos entre Trump e Kim. Além disso, a Coreia do Norte fez questão de mostrar ao máximo a sua força nuclear, realizou pelo menos 10 lançamentos de mísseis e um teste nuclear bem-sucedido, o sexto e mais potente já executado pelo país, com um artefato que supostamente pode ser acoplado em um míssil intercontinental capaz de atingir o Alasca, em território americano. A Coreia do Norte é alvo de uma série de sanções da comunidade internacional, sobretudo dos Estados Unidos, em resposta às suas ameaças de uso de armas nucleares. A retirada destas sanções é uma das prováveis conquistas que busca Kim, mas os Estados Unidos temem que, sem as sanções, a Coreia do Norte não tem incentivos para fazer concessões. O fim adiantado da segunda e última cúpula até o momento entre Trump e Kim jogou certa água fria nas esperanças dos otimistas. Trump deixou as negociações antes do previsto e sem acordo, afirmando que a Coreia do Norte fez demandas inaceitáveis de suspensão das sanções econômicas contra o país. Havia expectativa de que Trump e Kim acertassem neste encontro, por exemplo, uma declaração formal do fim da Guerra da Coreia, que terminou em armistício em 1953. O americano ressaltou querer manter o relacionamento com o líder norte-coreano, que, por sua vez, prometeu manter a suspensão dos testes de mísseis. Ainda não há planos para novas reuniões entre as equipes negociadoras dos dois países. Nesta história toda, a Coreia do Sul atua como importante intermediadora das conversas entre os dois lados. O seu presidente, Moon Jae-in, foi quem deu o passo inicial para levar à frente as negociações em dezembro de 2017. O fracasso das negociações poderia ser uma decepção para o atual governo do Sul, que frequentemente se vangloria pelas iniciativas em favor da estabilização regional. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, até porque a sua mão não vai cair, e vais ajudar muito o canal a crescer.